Olá, crianças da IPG! Ai, que preguiça! Pra gente acordar bem, vou tirar até as minhas pantufas. Vamos começar fazendo uma dança de aquecimento do nosso corpinho. Preparados? E vai! É hora do grande desafio. Cê diz que cê tem gingado? Então quero só ver. No 1, 2, tcha-tcha-tcha. Balança, balança, balança. Pronto! Já aquecemos o nosso corpinho. Então podemos começar a aquecer a nossa cabeça lá dentro do nosso cérebro com uma história que também está na Bíblia e está no livro de Samuel. Essa história está no capítulo 3 de Samuel. Ai, tia Amanda, como eu acho Samuel? Samuel fica no Velho Testamento, lá no iniciozinho da Bíblia. Vamos cantar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Lá em 1 Samuel, capítulo 3. Pra gente começar essa história, e é por isso que a tia Amanda está de pijama hoje, tcharam, e estava de pantufa até pouco tempo atrás. Para essa história começar, vocês precisam me ajudar a contar essa história também. Então, todas as partes que tiver alguém dormindo, a gente vai fingir que está dormindo também. E todas as vezes que tem alguém falando alguma coisa, a gente vai tentar repetir. Combinado? Muito bem. Nessa história, o livro de Samuel conta também a história de Samuel. Além de contar do povo e de várias outras coisas, ele conta a história de Samuel. E os primeiros capítulos do livro de Samuel, ele conta a história do nascimento dele, a história da mãe dele. Samuel era filho de Ana e Eucana. Eucana era o pai dele e Ana era a mãe. E Ana, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. Estéril é quem não pode ter filhos. Ela não podia ter filhos, mas ela queria muito, mas muito ter um filho. Então ela orava constantemente. Tinha gente até que falava que ela estava meio bêbada e que parecia que ela estava meio bêbada de tanto a intensidade da oração dela, o tanto que ela pedia a Deus. E Ana tinha prometido que ela ia consagrar o seu filho a Deus. Se Deus lhe desse esse presente de ter um neném, ela ia consagrar essa criança a Deus. E ele ia, depois de um tempo de desmame, ele ia morar na casa do Senhor. E Ana conseguiu, Deus deu esse presente para Ana e Ana teve um neném, que é Samuel. Depois de um tempo, Samuel começou a morar lá na casa do Senhor com Eli. Ele tomava conta
do templo na época, na casa de Deus da época. E Eli já era um senhor. Na Bíblia fala que nessa época, lá no capítulo 3, que os seus olhos já começaram a escurecer. Então ele tinha problemas de visão, ele estava ficando cego. Nessa época também, lá no início do capítulo 3, fala aqui que não era uma época que as palavras do Senhor e as visões, igual Samuel teve agora, que é a história que a gente vai contar, não eram frequentes, não eram comuns. E aí vem a dificuldade. Se não é comum, como você vai saber? E aí vamos na história. Agora, lembra? Nosso combinado, eu e você? Essa história, ela acontece de noite. Por isso que a tia Amanda tá de pijama, de roupão, de pantufa. Ela acontece de noite. Samuel e o Eli, que eles estavam na casa de Deus, eles estavam no templo, eles estavam dormindo. Dorme você também. E Samuel ouviu uma voz chamando ele. Samuel! Samuel! E Samuel levantou e foi lá no Eli. Eis-me aqui, eu levantei porque você me chamou. E o Eli olhou para o Samuel e falou, não, eu não te chamei, volte a dormir. E Samuel voltou a dormir. E Samuel escutou de novo a voz. Samuel! Samuel! E Samuel levantou e foi até o Eli. Eis-me aqui. Eu vim porque você me chamou. E o Eli, não, Samuel, não fui eu, volta a dormir. E Samuel foi outra vez para a cama e ele voltou a dormir. Samuel! Samuel! Eis-me aqui! E ele levantou e foi até o Eli. Eis-me aqui, eu vim porque você me chamou. E o Eli, nessa hora, ele entendeu. E nessa hora ele foi um ótimo professor para o Samuel. Porque ele falou assim, e isso é muito importante a gente falar antes. Por que o Samuel não sabia que era Deus? E aí tá lá no capítulo 7. Porém, Samuel não conhecia o Senhor. Ele não conhecia Deus ainda. E ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E aí ele fala para Samuel, ele fala para Samuel para ele voltar e da próxima vez que alguém chamar, ele falar para o Senhor, se prontificar para o Senhor, falando que o seu servo está aqui. Que quem está chamando não é ele, mas era Deus querendo falar com Samuel e querendo que Samuel ouvisse o que ele tinha para falar. Então Samuel voltou para a cama dele, escutando os ensinamentos que ele tinha falado, prestando atenção da próxima vez que seria Deus. E Samuel voltou a deitar. E ele ouviu a voz de novo. Samuel! Samuel! E dessa vez, depois do que o Eli tinha falado com ele, o que você acha que Samuel falou? Ele falou, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te escuta. E o Senhor começou a falar com Samuel por meio de visões, e ele começou a falar com Samuel os próximos planos que ele tinha, até mesmo para a casa de Eli, para a família de Eli, que era o professor, no caso do Samuel. E ele contou para Samuel o que ele iria fazer, e depois Deus começou a falar com Samuel, e Samuel começou a entender melhor Deus. Esse foi o chamado de Samuel, que foi realmente um chamado. Foi o chamado de Samuel para ele seguir a palavra de Deus.
Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo te ouve. E esse é uma frase que está em vários versículos desse texto do capítulo 3 de 1 Samuel. E essa é a parte que nós precisamos decorar. Dessa vez não vai ter um versículo específico, mas vai ter uma história específica. Sim? Então, para a gente decorar, tente falar a frase. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo te escuta. Sua vez. Agora vamos falar baixinho. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo te escuta. Agora tenta falar bem alto, para todo mundo ouvir. Eis-me aqui, Senhor! Fala que o teu servo te escuta. Agora tenta falar isso de uma forma, com a voz bem engraçada. Eis-me aqui, Senhor! Fala que o teu servo te escuta. Muito bem. Isso é uma coisa que a gente tem que falar para Deus. É uma coisa que a gente tem que falar sempre, igual Samuel fez. E essa é a história do início do chamado de Samuel. Como ele começou a ouvir a voz de Deus e como ele entendeu como ouvir a voz de Deus e como ele se prontificou para ouvir essa voz também. Depois disso, Samuel ele foi uma pessoa muito importante na Bíblia. Ele foi o último dos juízes e também o primeiro dos profetas. Ele chegou a ungir o rei Saul e depois o rei Davi. Então ele foi muito importante. Ele tem 2 livros na Bíblia, que é 1 Samuel e 2 Samuel, que contam a história dele, né? Toda a jornada dele, que foi muito legal. Esse é só o início da história, só o início do chamado dele. E é por isso que a tia Amanda quis contar essa história para você hoje, porque esse também pode ser uma forma que você escute o seu chamado. A gente precisa de escutar mais a voz de Deus, abrir bem as nossas orelhas para a gente conseguir escutar a voz de Deus. Vamos fazer uma oração primeiro, depois a tia Amanda conta as atividades. Cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos para oração. Querido Deus, muito obrigada por esse dia, pelas nossas vidas e pelo seu cuidado conosco. Querido Deus, eis-me aqui. Fala que eu, o teu servo, quero te ouvir. Senhor, nos ajuda a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. A atividade de hoje pode ser feita com pijamas, com pantufas, com luvas, não importa. A atividade de hoje é bem simples, na verdade. É você fazer um cone para você brincar e recontar a história de Samuel também. É uma história que é bem curtinha e a gente consegue recontar muito fácil. Se você gravar você recontando a história de Samuel, você pode mandar para a tia Amanda, que a tia Amanda vai fazer uma versão Kids lá no Google Classroom também. A gente já tem versão Kids de algumas histórias de crianças da nossa igreja recontando a história, o que é incrível. Eu fiquei muito feliz de ver, vocês são maravilhosos. Quem quiser regravar essa história também com a sua cornetinha que você fez, pode. Sim? Tia Amanda fica muito feliz de ver vocês participando também. Tchau, crianças da IPG!